Sejam bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com todos. É importante que compartilhe as nossas reuniões com seus amigos, com seus familiares, e que, afinal, se gostarem, deem o seu like, porque assim o YouTube vai poder disponibilizar por mais tempo o acesso às nossas reuniões. Esclarecemos que nossos estudos são feitos normalmente sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, alternadamente. Nesta ocasião, vamos estudar no Livro dos Espíritos o item Liberdade de Pensar e de Consciência, abrangendo as perguntas 833 a 842. Vamos acompanhar as reflexões da nossa companheira de ideal espírita, Terezinha Lumbreiras, integrante do Lar de Teresa. Terezinha, suas palavras iniciais. Queridos amigos, é sempre uma alegria enorme estar nesse espaço difundindo a doutrina espírita. Vamos então à nossa leitura da página inicial. Na hora da crítica, salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos outros. No entanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão assentadas contra nós. Junto de amigos quanto de opositores, ouvimos objurgatórias e reprimendas e, não raro, tombamos mentalmente em revolta ou depressão. Azedume e abatimento, porém, nada efetuam de construtivo. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo apenas obscurecem situações ou complicam problemas. Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos o intervalo preciso em nossas atividades, a fim de orar e refletir, vasculhando o imo da própria alma. Analisemos, sem a mínima compaixão por nós mesmos, todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, sobrepesando fatos e desígnios que motivaram as advertências em lide, com rigorosa sinceridade. Se o foro íntimo nos aponta falhas do nosso lado, tenhamos suficiente coragem a fim de repará-las, seja solicitando desculpas aos ofendidos ou diligenciando os meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Entretanto, se nos identificamos atentos ao dever que a vida nos atribui, se intenção e comportamento nos deixam seguros quanto ao caminho exato que estamos trilhando em proveito geral e não em exclusivo proveito próprio, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade. E, embora a reclamação e tumulto nos cerquem, prossigamos na execução do trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa, convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, vige a tranquilidade da consciência no cumprimento de nossas obrigações. Uma página de Emmanuel, que está no livro Estude Viva, capítulo 27, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nas mensagens de Emmanuel, Valdo Vieira, nas de André Luiz. Feita essa leitura que já nos prepara, vamos unir os nossos pensamentos, lembrando a doce figura de Jesus, numa oração, onde vamos pedir nesse momento a proteção, o auxílio, para podermos melhor compreender e assimilar as reflexões que nos serão trazidas. Querido Mestre Jesus, agradecidos por podermos estar aqui reunidos em Teu nome, e mais essa oportunidade de estudarmos, de lembrarmos os Teus ensinos, pedimos que esteja conosco, que possamos ouvir os nossos espíritos protetores, para que saibamos aproveitar da melhor maneira possível as reflexões que nos serão trazidas agora. Abençoa a todos nós e, sobretudo, envolve a nossa companheira Terezinha nas tuas bênçãos, inspirando-a para este momento de reflexão. E fica conosco, Senhor, que assim em teu nome, em nome dos benfeitores amigos que sempre estão conosco, e, sobretudo, em nome de Deus, que possamos iniciar a reunião desta hora.
Vamos então envolver nossa querida Terezinha nas nossas melhores vibrações. A palavra é sua, Terezinha. Obrigada. Obrigada. Então, nós vamos estudar da lei de liberdade. Liberdade é uma palavra que tem sido usada, assim, de diferentes formas para justificar variados comportamentos, às vezes até comportamentos desequilibrados, que dizem que são tomados em nome da liberdade. Mas nós lembramos de algumas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo disse: para a liberdade, Cristo nos libertou. E nós ficamos pensando: para qual liberdade Cristo nos libertou? Para sermos responsáveis diante de nós mesmos e da comunidade, do mundo em que vivemos, diante daquilo que já recebemos. Então, a liberdade está ligada à responsabilidade. Outra questão que nos faz lembrar esse capítulo da Lei de Liberdade é o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, que são reflexões suas encontradas depois do seu falecimento e que foram publicadas posteriormente, ele faz uma análise desse lema. O que que quer dizer? Então, Kardec começa: a ordem deveria ser invertida, porque na base de tudo tem que estar a fraternidade. Desenvolvermos esse sentimento de fraternidade com todos. Depois, vemo-nos com o sentimento fraternal, nós vamos perceber que somos iguais. E assim, só depois disso, estaremos preparados para usufruir da nossa liberdade. Então, a liberdade não existe aleatoriamente, ela está ligada a compromissos. E essa questão da liberdade vem permeando a história da humanidade desde sempre. Nós lembramos que as questões que Kardec coloca na codificação, muitas delas, são questionamentos feitos ao longo da história da humanidade e que foram sendo respondidas aos poucos. Então, ele pergunta ao mundo espiritual minuciosamente, ele quer saber os detalhes. Então, da lei de liberdade, ele começa falando da liberdade natural. Todos somos livres? Como é que é? Como é que isso se processa? Um é mais livre, o outro é menos? Não, todos somos livres, mas aqui na Terra ninguém pode gozar da liberdade absoluta, porque a lei de sociedade nos impõe deveres. Nós temos direitos, mas temos deveres uns com os outros. E tem aquele famoso ditado popular: o meu direito termina onde começa o do outro. Quando nós conseguimos estabelecer bem essa divisão, nós exerceremos a nossa liberdade integralmente, mas dentro do limite que nos é permitido. Depois vai falar também da escravidão e chega nos nossos itens de hoje. Liberdade de pensar é interessante, que são duas questões muito, muito singelas. Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade?
a gente vê que Kardec vai insistindo. Ele perguntou: pode gozar da liberdade absoluta? Lá na primeira questão do capítulo. Disse: não, que vivemos em sociedade. Mas vai haver alguma condição, alguma situação em que ele é totalmente livre? Então os espíritos respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como lhe pôr obstáculos. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo, que o pensamento é livre. E a segunda questão desse item: é responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou o absolve segundo a sua justiça. E nós sabemos que Deus, soberanamente justo e bom, mas não uma entidade, não um ser com paixões como nós. Deus, como nós entendemos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele não fica a nos julgar, nos condenar ou nos absolver. Ele simplesmente criou leis. E quando nós infringimos as leis, nós sofremos, mas não sofremos porque simplesmente estamos ali envolvidos nessa questão de crime e castigo. Sofremos porque é a consequência dos nossos atos. O Danilo Vilela, no livro Enfoques Doutrinários, em que ele analisa questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho, ele faz uma reflexão excelente sobre essa questão da liberdade de pensar. Porque o Danilo traz para nós um estudo, olha que o livro é de 2006, ele falando: ah, não, meu pensamento é esse, eu sou livre, eu fiz essa escolha. E aí é exatamente o que ele discute: até que ponto eu fiz essa escolha ou eu fiz baseado em informações, às vezes falsas, ou naquele trabalho sistemático de, atualmente, redes sociais e diversos canais que nós vamos buscando sempre aqueles que concordam conosco, com o nosso pensamento, e aquilo vai martelando na nossa cabeça até que está fixado. Agora, eu penso assim realmente? É realmente o meu pensamento? Ou eu fui aos poucos me deixando envolver por eles? Eu gostei muito dessa reflexão do Danilo, porque de algum tempo para cá, nós temos sido muito influenciados pelas redes sociais. E às vezes as pessoas pegam um recorte das situações e vão nos passando, dizendo: olha que absurdo, como é que pode isso? E nós absorvemos, é o que nós pensamos. Casa exatamente com o nosso ponto de vista. Mas se não fosse aquele contexto, nós teríamos outra posição. Então, é um alerta para seguirmos também Paulo, quando ele diz: examinai tudo, retende o bem. Qual é a melhor forma de estabelecer esse critério de que realmente é o meu pensamento? Vamos buscar em várias fontes. Não, eu ouvi uma que pensa como eu. Vamos ouvir uma que não concorda comigo, que tem um modo de ver diferente do meu, para ver se como eu me sinto com isso, se eu raciocino de forma diferente, para assim realmente nós sermos livres no nosso pensar, depois de com o leque de opções
nós sabíamos, não. Esse é o meu ponto de vista. Isso é o que eu penso a respeito. E com a maturidade, com a experiência, nós vamos também modificando o nosso modo de pensar, coisa que há 10, 15 anos atrás considerávamos justa, hoje já nos incomoda. Isso é a evolução, é o progresso. Nós aprendemos com a experiência. E vem falar da liberdade de consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então, nós temos dentro de nós essa lei impressa. E os estudiosos já perceberam que existe em nós esse ponto da espiritualidade, que nós é que vamos, de acordo com a nossa vontade, com o nosso trabalho, desenvolvendo. Kardec pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Então, temos a liberdade de pensar. Então, será que, como temos a de pensar, naturalmente, vamos ter a liberdade de consciência? E eles respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, nos pertence, é nosso, particular. Não, as pessoas ao redor podem não ter ideia do que pensamos. É nosso. Tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, ninguém tem o direito de violentar a consciência do outro. Quantas vezes as pessoas, às vezes no ambiente de trabalho, em sociedade, têm uma postura, acham que determinado comportamento é correto, mas são coagidas por mil razões a agir de forma contrária. E isso é violentar a liberdade de consciência daquela pessoa. E os espíritos continuam, né? Pelas nossas leis, leis humanas, nós regulamos as nossas relações de convivência, né? E as nossas leis vão se modificando com o progresso. Mas Deus, pelas leis da natureza, regula essas relações entre ele e nós e o homem, como está escrito aqui. Quando nós estudamos lá no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, é um item que eu gosto muito, a lei divina ou natural, que a lei divina ou natural engloba tudo, as leis físicas e as leis morais, porque tudo é lei de Deus. Se nós desrespeitamos o nosso corpo, a nossa integridade, nós adoecemos. Se nós desrespeitamos a natureza, a vida ao nosso redor, ela adoece. Então, quando essas leis não são respeitadas, surge o desequilíbrio, que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência, constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres
da verdadeira civilização e do progresso. Então, a nossa consciência vai determinar qual deve ser o nosso comportamento dentro dos nossos valores, dentro das nossas crenças. Quando, por algum motivo, nós temos que agir em contrário, os espíritos dizem aqui, nos tornamos hipócritas, falsos, porque não somos coerentes com o que temos no íntimo. E a liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Por quê? Nesse mundo mais evoluído, estamos esperando o mundo de regeneração, depois os mundos felizes, ninguém será constrangido a agir contra a sua consciência. Agora ele já vem na questão das crenças, não está falando em religião. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, cada um vai crer de uma forma ou não crer em nada. É um direito que a pessoa tem, mas contanto que não prejudique a coletividade. Quando leva ao mal, aí merece a condenação. Mas Kardec insiste: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pense como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Porque veja só que ele diz: aquele que escandalize com a sua crença, que usa a sua crença para, às vezes, fazer pouco caso da crença do outro, para humilhar o outro. E então, isso com certeza é falta de caridade, porque não estamos respeitando a liberdade de consciência e de crença da outra pessoa. É problema dela, é uma questão de foro íntimo. Será atentar contra a liberdade de consciência por obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Então, nós vemos Kardec, ele falou a crença notoriamente falsa. Aí, nessa questão 840, ele fala daquela que realmente causa perturbação à sociedade. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença a liberdade que ela conserva integral. Então, não está atentando contra a liberdade de consciência. A pessoa vai continuar com a sua crença, mas como ela prejudica a sociedade, ela precisa de ser reprimida. E as pessoas vão agir de acordo com a sua consciência, muitas vezes respeitando essa proibição pela lei. Mas enquanto não se mudar o seu íntimo, não, não vai mudar a sua crença. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Então, novamente, ele falou da crença que causa perturbação à sociedade, da crença
notoriamente falsa. Allan Kardec vai reforçando. Então, ele diz assim: então, pode proclamar doutrinas que façam mal à sociedade? Aí, o que os espíritos respondem? Certamente que podeis e até deveis, porque quando a crença é apenas uma questão de foro íntimo, cada um honra o seu sagrado da forma que lhe convém. Não segue a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, Protestantismo, Budismo, ou não segue nada. A pessoa é ateia, a pessoa não tem crença nenhuma, é um direito que a pessoa tem, mas contanto que não prejudique a sociedade, não prejudique um grande número de pessoas. Então, esses, quando prejudica, deve ser reprimida sim, mas ensinar a exemplo de Jesus, servindo-os da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaries convencer. E nós nos lembramos, agora, quanto nós temos visto esses templos de Umbanda, de Candomblé, serem destruídos em nome da purificação, vai afastar o demônio, quer dizer, não entendendo, não respeitando aquela crença. É a liberdade que eles têm. Não estão prejudicando a ninguém. Estão ali honrando o seu sagrado, prestando as suas homenagens e nos diversos templos das diversas crenças que existem, se estão simplesmente atendendo a uma necessidade de espiritualização que é satisfeita naquele ritual, naquele lugar, ótimo. A pessoa está se ligando ao bem, mas um dia ela pode se convencer de que aquilo não é necessário ou não. Ela continuar sendo uma pessoa de bem com a sua crença, com seus rituais. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Porque a gente sempre fala que a Terra está se transformando num mundo de regeneração. Ainda temos uma boa caminhada pela frente. Quando atingirmos esse estágio de regeneração, que ainda não é o mundo feliz, mas o bem e a fraternidade já serão maioria. Nós já conseguiremos viver esses sentimentos no dia a dia naturalmente, sem desrespeitarmos o outro. E continua a resposta. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele fala: se a pessoa tem uma crença, ela está bem na sua crença, é feliz ali, nós não temos o direito de tentar modificar o seu modo de ver para trazê-la para a nossa, porque ela pode não se encontrar no nosso meio, dizer isso não serve para mim e abandonar qualquer busca de espiritualidade. Então, onde cada um está feliz é o seu lugar, contanto que não prejudique a comunidade, a maioria. E a última questão: por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem direito de se apresentar como tal?
As questões, Allan Kardec formulava questões fantásticas. Então, nós temos que atentar para a pergunta, porque, diante de tudo, cada um diz que a sua crença é a melhor, a sua crença é que conduz ao Pai, à salvação. Então, qual é a melhor? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então, nós estamos aqui para aprender o que Jesus nos deixou. Ele resumiu toda a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento, a Torá e todas as prescrições dos profetas numa. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quando aprendermos isso, o reinado do bem e da fraternidade terá se instalado. Continua a resposta. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, nós vamos vendo que Allan Kardec, os espíritos, nos deixam sinais, nos deixam caminhos para bem nos orientarmos. Qual é o teor dessa doutrina? Ela prega a união, ela prega a fraternidade ou prega a desunião e separa as pessoas, às vezes até famílias. Então, essa não é boa. Já temos o critério certo dado pelos espíritos. Eu trouxe também do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, lá no capítulo 22, quando ele fala do livre-arbítrio, diz assim: a liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. É em vão que os filósofos e os teólogos têm argumentado longamente a respeito desta questão. A porfia tem-na obscurecido com suas teorias e sofismas, votando a humanidade à servidão, em vez de a guiar para a luz libertadora. A noção é simples e clara. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Isto só pode se obter pela educação, como nos dizia o nosso mestre Kardec. A educação é realmente a chave que vai trazer esse progresso total. Mas essa educação que vai desenvolver, vai cultivar homens de bem, pessoas que vão construir esse mundo de regeneração para o qual nos preparamos. E nós, sempre muito gratos a essa espiritualidade maior que vem até nós, nos trazer tantos esclarecimentos, abrir o nosso entendimento para que aos poucos possamos ir nos aprimorando e compreendendo melhor
a lei do Pai, que é a lei de amor. Agradecemos sempre ao nosso lar de Teresa, que nos dá a oportunidade do trabalho. Pedimos pelos seus dirigentes que eles continuem sendo inspirados e iluminados para que a nossa casa continue a acolher com fraternidade, com amor, com muito carinho, muita paz. Agradecemos a você, Terezinha, por essa exposição tão consistente, tão clara, nos fazendo refletir sobre esse assunto da maior importância, quando tanto fala-se da liberdade atualmente. Agradecemos a todos que nos assistem, que nos honram com seu tempo, nos assistindo agora. E lembramos mais uma vez a necessidade de compartilharmos essas reuniões e dar o like no final, se vocês gostaram. Convidamos também a todos para estarem conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então encerrar a nossa reunião com uma prece final, desejando a todos uma semana de muita paz. Lembrando novamente a nossa doce figura de Jesus, nos dirigindo a esse querido amigo maior, nosso modelo, pedindo, Senhor, que nos abençoe sempre, agradecendo por estes momentos tão importantes, quando podemos refletir corretamente sobre os teus ensinos, sobre tudo que esta noite nos foi trazido, sobre esse tema importante, para que saibamos, Senhor, usar a nossa liberdade bem, sempre com muito amor. Abençoa a todos nós, ao nosso querido Lar de Teresa, a todas as casas que trazem os teus ensinamentos, os nossos familiares, e abençoa a nossa terra, tão necessitada de saber usar bem a liberdade. E fica conosco, Senhor, que seja em teu nome, em nome dos benfeitores amigos que sempre estão conosco, e, sobretudo, em nome de Deus, que possamos encerrar essa hora de estudo. Graças a Deus. Muita paz a todos.